Olá, boa noite a você que se liga em nossos estudos, nesses momentos de aprendizado que as obras da doutrina espírita têm nos oferecido as luzes para o nosso entendimento, com a presença, a companhia dos nossos mentores, sempre nos ajudando, nos inspirando. É um estudo empolgante para quem deseja conhecer, aprimorar e buscar luzes nesta caminhada evolutiva. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha querida irmã, caro internauta, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos. Estamos felizes, pois Filosofia Espírita, uma psicografia do médium João Nunes Maia, pela abençoada sabedoria de Miramês, nós recebemos grandes orientações que comentam as questões do Livro dos Espíritos. Então, vamos nos preparar, buscando a elevação mental, procurando sintonizar com as esferas superiores, mentalizando nosso Senhor Jesus Cristo, que é o guia e modelo da humanidade. Graças a essa misericórdia divina, graças a esse amor de nosso Senhor por todos nós, temos essas lições ao nosso alcance. Senhor, estamos felizes por mais esses momentos de aprendizado que a Tua misericórdia nos oferece. Com estas lições, com estes esclarecimentos, que são para nós um alimento, que são para nós referência ao nosso aprimoramento moral e espiritual. Te agradecemos, Senhor Jesus, a companhia desses espíritos de luz que nos ajudam, que nos incentivam, te pedindo que nos ajude para que nós possamos absorver essas lições, colocando em nosso mundo íntimo e assim estarmos cada vez mais preparados para oferecermos o melhor de nós em nossa existência. Gratidão, Senhor. Assim seja. A lição de hoje é número 21 e nós vamos buscar no Livro dos Espíritos. Está no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, dos elementos gerais do universo. Nesse capítulo trata do conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria, espaço universal.
Espírito e matéria, questão 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua criação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Nós observamos neste questionamento de Allan Kardec se a matéria existe de toda a eternidade como Deus. Uma sabedoria e um alcance mais além do que nós temos capacidade de entender. Porque muitas vezes algumas questões que para nós, na nossa visão de espíritos ainda vulgares, podemos dizer, espíritos que não têm grandes conhecimentos, pode parecer uma pergunta sem sentido, não é? Mas, no decorrer das questões, Allan Kardec vai ligando um raciocínio a outro, onde permite uma visão mais abrangente da ideia que ele mesmo trazia para que pudesse projetar luz nesta obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos, sempre inspirado pelo Espírito da Verdade. Não é? E então nós estamos tendo a resposta muito clara. Só Deus o sabe se a matéria, se ela existe de toda a eternidade como Deus. Nós poderíamos até imaginar alguma condição de que Deus tenha em dado momento elaborado, pois nós, como seres da criação, espíritos criados por Deus, nós temos o entendimento que, sendo filhos de Deus, nós criamos aquilo que está concernente à nossa capacidade. Criamos, primeiramente, o nosso pensamento. E então, a nossa criação surge no pensamento que nós construímos com a nossa imaginação, com o nosso impulso, com o nosso desejo. E imaginando, fazendo uma suposição, poderemos até imaginar que Deus, com o seu pensamento magnânimo, perfeito, em todas as áreas que a mente do ser humano é capaz de alcançar, o pensamento de Deus está criando, sempre criou, não é? Por isso, a justificativa do Espírito da Verdade. Há uma coisa que a razão deve indicar. Deus sendo um modelo de amor e caridade. Olha aí. Nós entendemos Deus como um Pai
que nos ama infinitamente, que tem toda a complacência para com as nossas dificuldades. Nós percebemos Deus como Jesus nos apresentou, um Pai que zela de cada criatura. Basta nós lembrarmos daquela frase quando Jesus nos orienta: não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si. Não procureis saber que vestiremos, que comeremos ou que beberemos no dia de amanhã. Pois se Deus veste hoje uma erva que hoje existe, que é uma das maiores belezas da natureza, e amanhã é queimada e lançada ao fogo, fazendo uma comparação de que nem mesmo Salomão se vestiu como uma erva, como uma flor, que é o lírio do campo. E então Jesus faz esta comparação. Se Deus tem o cuidado de cuidar de uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada, quanto mais não cuidará de vós. E então é o amor infinito que Deus tem por cada um de nós, por cada criatura, como Jesus nos apresenta em todas as circunstâncias. E então jamais esteve inativo. Deus sempre está criando. E a nossa imaginação pode ir aonde nós conseguirmos, aonde nós tivermos condições de levar o nosso entendimento. Jamais nós vamos imaginar que Deus esteja inativo. É a resposta muito clara, objetiva e que nós precisamos refletir. Porque nós ainda temos grandes dificuldades de entender algumas criações da natureza, algumas ações que a providência divina coloca para nos despertar o entendimento, a busca pelo conhecimento. E então, é uma pergunta que Allan Kardec faz e que começa a trazer um impulso de raciocínio para quem deseja entender o sentido da própria existência. Não é? Vamos ver as palavras de Miramês. Atividade de Deus. Deus jamais ficou, fica ou ficará inativo. Não podemos conceber um Deus sem ação permanente dentro da sua criação. Ele é o sol espiritual de vida, mantenedor de todas as vidas, e a ele estamos ligados. Quando falamos que Deus criou
o universo, é por faltar, em nossa linguagem, o verdadeiro significado de criação. Na dialética dos homens, criação é dar existência, é usar a mente e as mãos para que algo tome forma ou feição. Escapa ao nosso raciocínio o que significa criar no dicionário da natureza. E se ele criou, onde buscou o princípio da formação das coisas? Essa é uma fórmula que ele não achou conveniente que os homens soubessem. Nesse campo profundo, somente os espíritos puros, altamente evoluídos, têm notícias desta ciência espiritual, estendendo falanges e mais falanges em toda a extensão infinita, operando na dimensão que lhes é própria. A matéria existe desde a eternidade como Deus? Somente Ele o sabe, nos informa o Livro dos Espíritos. Só podemos dizer que a idade da matéria se perde para nós na noite dos milênios incontáveis e que o seu cinetismo é uma realidade. Não que ela se movimente por si só, mas porque se move por vontade daquele que nunca fica sem atividade. Há segredos que ficarão por muito tempo sem serem desvendados por nos faltarem sentidos e capacidade para suportar as revelações e saber fazer uso das belezas imortais dos valores do espírito. Se podemos dar a Deus uma mente ou vê-lo desta forma, ela tem uma corrente de ideias contínuas no verdadeiro sentido do verbo. Cessando a sustentação, desmorona-se todo o universo. Sabemos que esse fluido cósmico, ou hálito divino, desprendido de sua magnânima personalidade e incomparável poder, é que nos dá vida e mantém o nosso equilíbrio espiritual. Somos dotados de sentidos apropriados, com valores desenvolvidos e a desenvolver, que transformam essa essência oriunda do Senhor em fluido animal ou magnetismo humano, energizando seu valor com os nossos sentimentos mais ou menos puros. O éter divino é sensível ao nosso caráter, como também grava as nossas deficiências. O santo usa na sua cândida feição
despertando os seus mais profundos valores pela força do amor e da caridade para ajudar, servindo todas as criaturas que carecem de amparo e socorro. O ser humano, mesmo encarnado, compreendendo a ciência das mutações, poderá fazer prodígios se souber lidar com esses segredos da natureza em favor do bem, deixando estender a fé nos limites que ela pode socorrer os desfalecidos. Isso corresponde às atividades de Deus, onde ele for respeitado e amado. Para tanto, ele criou leis que regem todas as atividades menores e estabilizam o equilíbrio de todas as coisas. É bom e justo que pensemos que não existe nada separado de Deus. No entanto, é melhor entender que a sua inconfundível personalidade é única no seio de todas as formas surgidas pela sua majestosa vontade. Pormenorizar as atividades de Deus é salientar a nossa ignorância acerca dele, pois somente ele se conhece e aos seus segredos mais profundos. Nós ainda temos de adentrar as primeiras sendas do conhecimento de nós mesmos, ambiente infinito de sabedoria, para depois começarmos a pensar, estudar e compreender o livro da natureza, onde os atributos da divindade estão em evidência. As portas pelas quais devemos entrar para nos conhecer são ensinadas por Cristo no seu Evangelho. A vivência dos preceitos que Jesus nos ofereceu nos faz compreender o que se deve pensar acerca de Deus e da sua criação. Então, nós estamos vendo quantas orientações Miramês está nos passando. Estamos reafirmando algum conhecimento ou alguma noção de conhecimento que nós trazemos sobre Deus e suas atividades, não é verdade? Mas observamos que o verbo criar, na nossa concepção, ainda deixa a desejar para compreendermos o que Deus está incessantemente produzindo, o que Deus está incessantemente elaborando, ou qualquer outro verbo que possamos associar com a criação. Então, a melhor expressão que o nosso entendimento percebe é criar. Mas muitos de nós usamos esta afirmação de criar algo que nós também venhamos a oferecer de acordo com a nossa capacidade. Não é isso mesmo? E então, muitas vezes, nós criamos.
Mas a nossa criação, na verdade, não criou a matéria-prima. Concordam? E então, nós não somos os criadores das formas ou daquilo que nós apresentamos na nossa criação. Nós somos co-criadores. Nós já começamos a manipular esses elementos que já existiam antes de nós, para dar forma, para apresentar algo da nossa criatividade. Não é assim? E então, Miramês nos traz grandes pontos para refletir e que nós ainda vamos levar algum tempo para absorver com mais profundidade o alcance dessas colocações. Por exemplo, se Deus criou a matéria, onde buscou o princípio dessa formação das coisas? Aí está muito bem afirmado para nós. Nosso Criador achou melhor, mais conveniente, até mesmo para a nossa evolução, nós não sabermos. Nós não temos capacidade. Nós não temos sentidos apropriados para alcançar esse entendimento. Não é? E então podemos deixar esta afirmação ou esse conhecimento para os espíritos de alta envergadura como Jesus, espíritos puros. Eles têm esse conhecimento. Eles têm essa percepção. Nós ainda não. Não é? Temos que entender as nossas limitações. E então, o que nós poderemos fazer com aquilo que nós já adquirimos de conhecimento? Estamos percebendo que tudo o que Deus criou e cria, como nós entendemos, Ele cria constantemente. Como percebemos nas palavras de Jesus. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Não é? E então a criação de Deus é constante. E nós então vamos procurar tirar dessas lições aquilo que nós poderemos fazer com o que Deus tem colocado ao nosso alcance para o nosso aperfeiçoamento. O que nós encontramos na natureza, por exemplo. Tudo o que existe na natureza é uma perfeição, é um equilíbrio exuberante, que contagia quando nós começamos a olhar com os olhos da alma. Mas então nós precisamos de aprender a aproveitar os recursos que a natureza e que Deus colocou em nós para desenvolvermos atributos que nós ainda não temos uma visão precisa, mas que somos capazes. Lembrando mais uma vez as palavras de Jesus, quando ele disse: Isso que eu faço, vós também o podereis fazer, e muito mais. Olha aí. E Jesus diz também: Vós sois deuses. Quer dizer que nós temos ao nosso alcance
grande capacidade que nós ainda desconhecemos. Para isso, nós temos que aprender com esses recursos que Deus coloca ao nosso alcance para buscar a evolução, aprimorar conhecimentos, capacidade e dar mais motivação à nossa existência, não só de espíritos encarnados, mas de espíritos imortais. Pois temos muitas situações que nos envolvem que nós ainda não percebemos qual é o objetivo. Mas nós encontraremos a resposta no futuro, seja o futuro no plano espiritual ou o futuro daqui a alguns séculos ou milênios. Pois nós não temos uma visão plena, não é? Das situações e da vida. Nós temos uma limitação muito grande. O que nos importa fazer é procurar aproveitar todos esses recursos para adquirir um máximo de conhecimento e de capacidade no desenvolvimento dos atributos que estão ao nosso alcance. Não é? E então, Miramês comenta sobre o éter divino, que ele é sensível ao nosso caráter. Olha que coisa interessante. Nós vemos nas obras de Emmanuel, ele nos dizer que pensamento é vida. Pensamento cria constantemente. Nós estamos constantemente criando com o nosso pensamento, com a nossa vontade. E Miramês está dizendo que esse éter, ele é sensível quando nós impregnamos a nossa força de vontade. Esse caráter que nós imprimimos vai trazer qualidades do nosso alcance e concernente àquilo que nós trazemos no nosso mundo íntimo. Exteriorizamos aquilo que está no nosso mundo íntimo e fica plasmado nesse éter divino. Não é? Mas grava também as deficiências. Olha aí, que interessante. Por isso, precisamos aprender a utilizar todos os recursos para o trabalho no bem. Não é? Olha aí, nós percebendo o alcance do resultado quando ele diz aqui, ó, o ser humano, mesmo encarnado, compreendendo a ciência das mutações, quer dizer, das mudanças de formas, não é? Poderá fazer prodígios. Ele está nos mostrando isso como Jesus mostrou para nós aquilo que nós somos capazes, não é? Se souber lidar com esses segredos da natureza em favor do bem. Aqui está a chave, ó. Em favor do bem. Por isso, temos que aprender, temos que desenvolver essas qualidades nobres, elevadas, para que as nossas obras, a nossa criação, seja aproveitada para nós mesmos, primeiramente, e, consequentemente, para o nosso próximo. Não é assim? E então nós vamos buscar a reflexão quando ele nos diz:
é bom que pensemos que não existe nada separado de Deus. Interessante isso aí. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Não é assim que nós aprendemos? Que a sua inconfundível personalidade é única. Isso aí nós já temos aprendido. Jesus nos mostrando, aliás, a primeira revelação que veio através de Moisés traz essa colocação. Deus é único. Não é? E todas as formas que nós encontramos na natureza foi pela majestosa vontade do Pai. Agora nós vamos procurar entender e analisar com mais detalhes. Quando Miramês nos diz que nós temos que adentrar as primeiras sendas do conhecimento de nós mesmos. Isso aqui é que é o que vai nos valer, não é? Procurar fazer uma viagem no nosso mundo íntimo para sabermos os valores que nós já desenvolvemos, os germes que ainda estão adormecidos para brotar, desenvolver, frutificar, não é? E então a primeira necessidade que nós temos é esse autoconhecimento. Porque é o caminho da sabedoria. Autoconhecimento, saber a nossa capacidade, saber que nós ainda poderemos evoluir muito mais, que nós estamos começando a nos conhecer agora. Não é isso? E então, tendo como referência os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós encontramos no Evangelho com inúmeras formas de entendimento, de reflexão, nos símbolos que ele traz as lições, nós vamos encontrar sempre algo a despertar no nosso entendimento para buscar mais evolução, mais proximidade com a nossa realidade e aquilo que nós poderemos transformar, fazer uma cocriação de tudo que Deus colocou em nossas mãos, não é? E então Miramês diz aí que a vivência dos preceitos que Jesus nos ofereceu é o ponto em que nós deveremos manter a nossa atenção, para não perdermos o rumo da nossa caminhada, da trilha evolutiva que o nosso Pai nos permite e coloca tantos mestres. Eu gosto sempre de lembrar, Jesus é o maior de todos. É o mais perfeito mestre que nós conhecemos. Mas tivemos e temos muitos mestres para nos orientar, para nos indicar, para nós termos também como referência. Sim, Jesus é o maior, mas ele permitiu enviados, emissários, encarnados e desencarnados, para nos auxiliar. Vejamos
Vamos parar para analisar. Quantos especialistas da saúde, grande conhecimento desenvolveram com muito labor, nos oferecem orientações para nós aprendermos a cuidar da nossa saúde. Na verdade, nós mesmos é que somos os autores da nossa saúde. E nós vamos ganhando orientações e vamos trabalhando conosco, não é? E assim, vários outros. No aspecto espiritual, quantos missionários em toda a história da humanidade, mais próximos de nós, foram missionários mantendo perseverança com toda dificuldade, enfrentaram problemas, enfrentaram situações muito mais graves do que nós somos capazes, mas eles deram o seu testemunho, graças às permissões que o Pai e o nosso Mestre, Senhor Jesus, governador do planeta Terra, permitiu que eles viessem trazer esses ensinamentos, dar esta ajuda, essa motivação para nós prosseguirmos a nossa caminhada, não é? E então, meus irmãos, vamos deixar aí para todos essas palavras de Miramês, as questões do Livro dos Espíritos, lembrando que nós poderemos e deveremos voltar a refletir conforme o nosso despertar para esse chamamento do Livro dos Espíritos, para esses comentários de Miramês, e nós então estamos felizes por termos ao nosso alcance essas lições. E vamos agora então agradecer em uma prece aos nossos mentores, a Jesus e a Deus, nosso Pai. Senhor, estamos felizes, renovados no nosso despertar de consciência para aquilo que está em nosso alcance, dar mais sentido na busca pelo crescimento, pelo aprimoramento, pela paz de estarmos no caminho que nos leva até a perfeição. Graças ao teu amor, graças à tua misericórdia. Agradecidos pela presença dos teus emissários, anjos guardiães, os mentores espirituais. Agradecemos, Senhor, esse acréscimo de misericórdia. E que esta paz, que esta luz possa permanecer em nossos corações. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, finalizamos aqui as reflexões da noite sobre esta obra maravilhosa. Esperamos que em novas oportunidades possamos estar juntos novamente. Gratidão a todos pelo incentivo, pelo apoio, pela companhia. Que Deus nos abençoe a todos. Gratidão.